Bom, na aula de hoje, como eu tinha falado, nós vamos trabalhar com digamos assim, uma época, uma linha de tema, ou um conjunto de temas que versam sobre algo muito central para a psicologia social e que, inclusive, está muitas vezes nas definições do que vem a ser o objeto de estudo da psicologia social. Algumas definições do que vem a ser objeto de estudo da psicologia social diz que a psicologia social estuda a interação das pessoas, o modo como elas também influenciam uns aos outros, tá? Bom, a influência social, ele é um fenômeno comumente observado nos relacionamentos interpessoais. Você pode achar que não, mas você influencia em alguma medida alguém, e você também é influenciado pelas pessoas. E a questão aqui é ruim ou é bom ser influenciado? Na verdade, ninguém é isento desse processo, porque, na verdade, a relação humana, ela parte desses processos de interação e, ao mesmo tempo, influência. E o que seria influência, né? É quando, muitas vezes, a presença do outro se torna condição, muitas vezes, para modificar algo em nós, seja do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista da crença, né? Mas, enfim, é um fenômeno que nós observamos em todos os relacionamentos. Nossas atitudes são muitas vezes resultados dessa influência também, seja essa influência positiva ou negativa, de pessoas que são significativas para nós. Não necessariamente pessoas que conhecemos, mas pessoas que são influentes ou que, de alguma forma, ela traz um sentido para nós. Não é à toa que hoje nós temos os digitais influencers, né? Ou seja, são pessoas que influenciam vocês no âmbito do contexto digital. Não sei se vocês seguem algum digital influencer, não sei, enfim. Para quem vocês seguem e que para vocês tornam-se uma referência em algum aspecto, seja na alimentação, no estilo de roupa, numa maquiagem, numa forma de se posicionar, no pensamento, na política, há para vocês, em alguma medida, pessoas que influenciam vocês, tá? E vocês não necessariamente conhecem elas, mas elas trazem algum sentido para vocês, tá? Então, assim, a psicologia social muitas vezes é definido como o estudo da dependência e interdependência entre as pessoas, isto é, a influência recíproca entre as pessoas. Aquilo que eu falei, então, em algumas definições aparecem a dimensão da influência social como sendo importante, tá? E o que seria, então, essa influência social? É quando as ações de uma pessoa são condição para a outra, né? Então, o modo dela ser, de se posicionar, ou a forma como ela interage comigo, ela vai ser uma condição para, de certa forma, modificar meu comportamento, né? Então, é quando o comportamento de alguém se modifica em presença de outro, seja este outro imaginário ou real. E aqui é um ponto importante, porque, às vezes, como eu tinha dito, você não conhece diretamente, mas você tem alguma ideia sobre ela, ou sobre aquele alguém, e que ela te influencia, tá? Não é à toa que nessa cultura do cancelamento, quando alguém que aparentemente você admirava, você se vê ela em outra situação, como a gente vê em alguns reality shows, cantores que foram lá, e você diz, bom, não era bem isso que eu imaginava. Mas, em alguma medida, nós somos responsáveis por essa projeção, ou na escolha de quem a gente escolhe, de certa forma, para orientar os nossos valores e comportamentos, tá? Então, dentro do grande estudo de influência social, porque, assim, a grande questão nessa época lembra nós estudamos psicologia das massas. Aqui, lá na época da psicologia das massas, nós falávamos muito desse comportamento das pessoas que são diferentes quando estão em grupos, na verdade, nas grandes multidões, que seria diferente de quando ele faria se estivesse sozinho. E uma das explicações que se colocam para explicar esse comportamento é a sugestionabilidade, né? É o contágio, ou seja, a gente vai encontrar em Lebon aquelas explicações de que o sujeito na massa, ele perderia a sua consciência, ele perdia a sua individualidade, se deixaria levar pela massa que, em geral, era tratada pelos pesquisadores como sem consciência, baseada em instinto, voltando às dimensões mais primitivas do ser humano, tá? Então, uma visão muito negativa da massa, obviamente relacionada ao contexto social da época, que tentava explicar, na verdade, muitas vezes mobilizações sociais, dos operários, etc. Esse é um contexto, tá? Aqui, quando a gente vai falar dessa influência, vai ser analisada agora, não analisando um fenômeno que acontece no social ali de forma espontânea, ou em razão de uma pressão social. Aqui começa a se estudar operacionalmente, tentando aqui dar um status em termos de objetividade nas explicações desse construto, e muitas dessas explicações baseadas em experimentos e no estudo dos pequenos grupos, tá?
Então, a busca dentro dos estudos de influência social era ver como se dava a construção das normas sociais, o que para algumas pessoas é certo ou correto, como é que se dá essa construção, a ideia do conformismo, por que algumas pessoas aderem à pressão grupal, né? Então, diante de uma pressão de grupo, como é que se dá esse processo de eu me conformar? O estudo da obediência, e aqui aquela ideia da obediência à autoridade. Na época mesmo do nazismo, e era uma das questões que Migros se debruçava, como é que algumas pessoas obedeciam a algumas figuras, alguns líderes políticos, de forma a fazer grandes atrocidades, em razão dessa obediência, tá? E depois o estudo da inovação, que aí muda um pouco essa ordem, vocês vão ver mais à frente, tá? Quando a gente vai avaliar esses estudos de influência, se sabia que a gente poderia estudar influência a partir de alguns níveis, tá? Seja estudar a influência a partir dessa influência direta pessoa a pessoa, e aqui o foco estava no indivíduo, porque que eu mudei meu comportamento em relação a alguém, por exemplo. Estudava-se, nesse caso aqui, a pessoa influenciada por algum agente, geralmente externo, né, ou devido a uma informação. A pessoa era entendida aqui como uma entidade autônoma, ou seja, você tenta me influenciar, tenta me vender um produto e eu mudo, tenho autonomia para aceitar ou não. Então, como se dava essa relação, quando eu estudo essa relação influência direta pessoa a pessoa? E aqui vai todos os estudos, por exemplo, de marketing, quando a gente vai avaliar a forma da comunicação, a forma como é a abordagem, a disposição do produto, o uso de elementos emocionais, de identificação para fazer a mudança do comportamento, enfim, aqui é um nível de estudo da influência. Uma outra perspectiva, né, a manipulação indireta das normas e costumes, aqui entender como essa influência, como o nosso comportamento muda, ou como as coisas geram mudança no comportamento das pessoas em razão das normas e valores com os quais ela convive e compartilha, tá? Então, aqui, um agente pode influenciar os outros manipulando valores e normas sociais para direcionar a discussão ou excluir ou isolar algumas pessoas da discussão. E a gente vê muito isso no âmbito político, então, às vezes, nós vivemos uma realidade, aí vem um agente político ou uma figura, traz uma outra discussão que não tem muito nada a ver com aquilo que está acontecendo para meio que direcionar a atenção e todo mundo se volta para aquele foco ali, esquece, na verdade, o que deveria ser o maior objeto de preocupação, tá? Então, o nível final é mais sutil, indireto e difícil de observar, então não é todo mundo que percebe que está tendo uma manipulação, na verdade, para você tirar o foco, ou fazer o que muitos chamam de uma cortina de fumaça, né? Uma outra terceira, centro na pessoa, eu digo, uma outra terceira dimensão do estudo da influência, né? Centro na pessoa que é influenciada, dando menos ênfase sobre o agente ou a fonte, e muito mais as características pessoais. Então, por que algumas pessoas, mesmo diante de um contexto, por exemplo, em que alguém tenta manipular uma situação para tirar o foco, algumas pessoas não se deixam levar por isso e mantêm esse foco, inclusive percebem a estrutura. Por que algumas pessoas, mesmo quando vai comprar algo numa loja, chega, eu quero comprar tal coisa, quando chega lá, sai muitas vezes não com isso que chegou, mas com várias outras coisas, e tem a sensação de que foi fundamental a forma como o vendedor chegou para ela. E outras dizem, não, eu quero isso e vai ser isso mesmo, não tem nenhum constrangimento de dizer, não, eu não quero. Outras pessoas se sentem um pouco constrangidas em dizer sim ou não, né? E aí compra ou não, ou tende a comprar. Então, aqui há uma preocupação em entender o que há de diferente nessas pessoas, ou o que é que há de específico nessas pessoas, que não são tão fáceis assim de certa forma, manipular, tá? Enfim, mas aí nós vamos agora para os experimentos que está na base para compreender alguns aspectos, começando aqui sobre a formação de normas sociais, certo? Esses experimentos que falam da formação de normas sociais, Vala vai chamar do que ficou chamado de influência social às escuras. Eu já havia falado para vocês em outra aula sobre esse experimento, que ele vai falar lá daquele efeito autocinético, que eu falo nos próximos slides. Mas o que há de grande questão aqui? Existe uma expressão, dentro de psicologia social, nós temos várias metáforas. Uma das metáforas, que seriam metáforas, palavras ou expressões, para explicar, digamos assim, para simbolizar, digamos assim, um fenômeno social, um tipo de explicação, tá? Então, por exemplo, o sonambulismo social é uma metáfora que vocês vão ver em vários textos. A metáfora do sonambulismo social, né? Que consiste no fato das pessoas seguirem líderes ou grupos ao invés de seguirem sua própria razão.
Então, dizia-se que as pessoas, quando seguiam alguns líderes, ou contextos, ou grupos, sem uma crítica, apenas por ser a pessoa ali direta, ficou chamado sonambulismo social. Em algumas matérias de jornais eu via que algumas pessoas diziam, por que as pessoas fazem o que fazem? É como se elas estivessem numa espécie de sonambulismo social, que não traz a sua crítica, não reflete sobre isso, e simplesmente se deixa conduzir por líderes profundamente estúpidos, e que claramente você vê que tem um profundo desconhecimento da realidade, que aquele argumento vai, inclusive, ser prejudicial para quem seguir, mas as pessoas, assim, ainda seguem. Então, por isso que digamos assim, a expressão sonambulismo social está sempre relacionado àqueles comportamentos em que as pessoas seguem sem a menor crítica os seus líderes, enfim, os seus grupos, ao invés de seguir suas próprias razões, o seu próprio pensamento, tá? Na base dessa explicação, alguns vão dizer que isso é uma espécie de recompensa, outro uma espécie de projeção. Quando a gente vai lá para a questão do estudo da personalidade autoritária, as pessoas projetam uma figura de autoridade, muitas vezes uma imagem digamos assim, de uma figura paterna que vem orientar a própria vida, né? Enfim, várias explicações vão dando, mas o fato é que essa explicação de que as pessoas seguem determinadas lideranças ou grupos sem a menor crítica, de forma acrítica, inclusive, mas por uma espécie de recompensa, ela não convenceu muito Sheriff, tá? Ele não achava, por exemplo, que, e a gente vai ver isso, por exemplo, nos estudos de Ash também, que era só isso, só uma falta de reflexão, ou por apenas recompensa, tá? Então, esses estudos de influência que vêm, de dizer que é só por uma questão de sonambulismo social, de falta de crítica, não explicava muito os comportamentos de influência. Por isso que aí vem alguns experimentos, tá? Então, uma das explicações que passa inicialmente a dar sentido nos estudos de influência social é a explicação do quadro de referência, que é uma tendência que o Sheriff vai dizer, que as pessoas têm de organizar suas experiências estabelecendo relações entre estímulos internos e externos. E aí, é a partir daí que ele faz o experimento do efeito autocinético, tá? Então, ele colocava os sujeitos numa situação, eu já tinha falado isso para vocês em outro momento, ele colocava as pessoas num lugar, um ambiente completamente escuro, com a luz que ficava piscando e que dava o chamado efeito autocinético, como se ele tivesse, esse ponto luminoso, ele estivesse se movimentando. O espaço era tão escuro que eles não conseguiam dizer exatamente qual era a distância entre esse ponto luminoso e onde eles estavam. E aí, o experimento foram feitos em 2 etapas, a pessoa sozinha e a pessoa em grupo, tá? Então, uma das conclusões do experimento é que, colocadas numa situação não ambígua, as pessoas tendem a desenvolver quadros de referência particular e estáveis, tá? Se a distância é clara, essa pessoa tem consciência, as pessoas tendem a seguir sua própria, digamos assim, sua própria percepção. Se as pessoas estão sozinhas nesse espaço, mesmo estando no escuro, elas tendem a olhar para o seu próprio quadro de referência, a sua própria, digamos assim, o que eles acreditam que é, para indicar essa distância entre ele e o ponto luminoso, ou seja, as pessoas tendem, então, a seguir suas próprias convicções. Essa era a grande discussão, tá? Contudo, estes quadros de referência não são imutáveis e pode sofrer reorganização. E aí, quando ele vai para os experimentos em grupo, ele percebe que, na presença do outro, as pessoas tendiam a dizer uma distância que fosse o mais próximo às pessoas que estavam com eles no experimento, né? Então, na conclusão dos experimentos em grupos, os experimentos apontaram 2 aspectos, né? As pessoas utilizam o comportamento dos outros na construção dos seus quadros de referências individuais, e o prestígio de um indivíduo influencia significativamente o padrão de resposta do grupo, tá? Então, se dentre esse grupo tiver uma figura que seja sei lá, um cientista ou uma figura de autoridade, enfim, as pessoas tendem, então, a dar mais importância a essa fala. Bom, quando a gente compara com o sonambulismo social, já a gente entende que não é uma coisa apenas digamos assim, por recompensa, tá? Mas há uma busca de dar uma certa aproximação entre aquilo que você pensa com o grupo e na base desse grupo, preferencialmente, se for alguém influente, enfim, essa pessoa vai ter mais influência nessa definição de parâmetro,
tá? Então, a gente já parte aqui do princípio, então, que quando a gente fala de influência social, as pessoas até buscam encontrar o seu ponto de referência, mas esse ponto de referência, ou seja, não é uma coisa tão passiva. Elas tentam achar a sua posição, mas elas tendem a fazer com que essa posição seja o mais próximo desse grupo, dando mais importância a uma figura aí mais influente, tá? Bom, e aí algumas críticas que se fez a Sheriff, na verdade, é que, tudo bem, se você está numa sala, né, escura, as pessoas ficam mais suscetíveis a serem influenciadas pelo grupo ou por uma figura de autoridade. Mas se o estímulo ele for claro, se tivesse exatamente a luz e uma métrica, as pessoas não iam seguir uma figura de autoridade, mesmo sabendo que essa figura de autoridade ela está dizendo algo errado. É claro ali. Como é que as pessoas vão dizer o que não é que está tão claro? Vão continuar seguindo o grupo ou a figura de autoridade. Então, dizia, se os experimentos fossem às claras, por isso que Vala usa essa expressão, a influência social agora às claras, não vai haver isso, tá? E aí é quando vem um experimento clássico, né, de Ash. Eu vou colocar aqui para vocês. O que a ciência pode revelar sobre a susceptibilidade da mente humana? Desde a década de 50, cientistas conduzem experiências sobre a conformidade ao grupo e como líderes como Manson manipulam seus seguidores. O psicólogo Dr. Solomon Asch foi um dos primeiros a estudar o poder da conformidade. Ash queria saber se havia alguma coisa estranha ou especial em pessoas que seguiam líderes malucos ou se pessoas comuns, como eu e você, poderiam ser levadas a isso sob certas circunstâncias. O experimento de Asch sobre conformidade é famoso entre os psicólogos sociais, como o Dr. Benjamin Zablocki. Boa tarde. Ele não precisa de tecnologias caras. O sujeito a ser testado é simplesmente colocado numa sala com um grupo de atores que fingem que também estão sendo testados. Essa é a primeira. É mostrado um par de fichas. A primeira tem uma linha desenhada. A segunda tem várias linhas de diferentes comprimentos. Os indivíduos têm que escolher uma linha igual à da primeira ficha. Todos os atores que fingem estar sob o teste dão a resposta errada. Após todos darem a mesma resposta errada, pede-se o mesmo para a pessoa que está sendo realmente testada. O experimento foi projetado para testar se o sujeito vai agir contra o grupo e responder corretamente ou de acordo com o grupo, dando uma resposta que ele sabe ser errada. Inicialmente, muitos deram a resposta certa, mas não imediatamente. A maioria das pessoas hesita. Elas exibem externamente o conflito interno entre o desejo de fazer parte do grupo e a vontade de dizer o que estão realmente vendo. O experimento continua e muitos participantes acompanham o grupo sabendo que estão dando a resposta errada. O desejo de ser aceito supera o desejo de fazer o que é certo. Descobriu-se que 75% das pessoas testadas negam aquilo que estão vendo e entram em conformidade com o que as outras pessoas disseram. E não porque havia motivos legítimos para a incerteza, mas sim porque elas foram levadas pela força da conformidade com a opinião unânime do grupo. Os cientistas atribuem esse comportamento a um fenômeno conhecido como pensamento de grupo. Líderes de seitas como Charles Manson, cuja força vem da criação de um pensamento de grupo unificado, são rápidos em explorar as necessidades e desejos básicos de fazer parte de um grupo para manipular os outros. Então, assim, é muito interessante esses experimentos de influência social, né? Que a gente diz assim, mas será que se as pessoas tiveram acesso à informação, será que as coisas fossem claras, será que as pessoas ainda assim iam seguir determinadas pessoas, como, eu gosto muito do filho, ele diz líderes malucos, ele diz isso, mas na verdade não são nada malucos, nem são, não é, como é que eu posso dizer, incompetência, não é
não é nada nesse sentido, é muitas vezes projeto mesmo, projeto de governo, projeto de pensamento. O projeto é justamente confundir, né? O projeto é justamente direcionar para determinadas coisas. Isso é bem intencional, e isso acontece em muitas questões, muitas seitas, né? Enfim. Mas no nosso cotidiano da vida, isso também acontece. A necessidade de pertencimento ao grupo, muitas vezes ela se sobressai ao que exatamente você pensa. E não é que, depois dos experimentos, não é que as pessoas não acreditassem que era, mas isso acontece em razão dessa conformidade, tá? A gente, digamos assim, verifica também algumas situações quando a gente vai pela pressão grupal, que a pessoa não se sente bem, e chega uma hora que ela começa a achar, mas será que só sou eu que não estou enxergando? Ela começa a questionar as próprias convicções, tá? Isso já é uma outra questão. Enfim, então, assim, vai de encontro essas explicações à ideia do sonambulismo social, como se as pessoas elas seguissem determinados grupos sem nenhuma crítica, apenas por recompensa, mas não, as pessoas sabem da situação, questionam os próprios pensamentos, inicialmente dizem conforme aquilo que pensam, mas acabam cedendo à pressão grupal. E essa pressão grupal, lembrando aqui que a gente está falando de um experimento, mas no contexto normal, eu diria assim, real da vida, envolve nesse processo a gente dizer assim, mas se fosse ali se fosse eu diria até o fim, não abriria a mão. Mas no contexto das relações da vida, você vai se pegar, assim, confirmando coisas que você, no fundo, não acredita. Ou para agradar, ou por medo de ser perseguido, ou por não perder um estado social. A gente vê muito isso em influenciadores, por exemplo, que dizem coisas, muitas vezes, ou vendem produtos que nem eles mesmos usam, ou eles mesmos acreditam. Tá? Então, isso acontece mais do que você imagina. E se for uma pessoa influente, por exemplo, aqui na casa de manhã, é porque eu estou dizendo, pronto, eu não tenho mais nada que fazer, aquilo mesmo. Eu não estou falando dessa situação, que aí é uma outra coisa. Mas no contexto da vida e dos amigos, de conflitos grupais, posicionamentos políticos, você, às vezes, percebe que é orientado também pelos seus próprios valores, ideologias e crenças, tá? Por isso que a gente estudou anteriormente como se dava esse processo de categorização, de esquemas de valores, enfim, e aí tudo vai se ajustando agora para o real da vida, né? Então, assim, uma das questões que traz, né, analisa a consistência de resposta de um indivíduo frente a um grupo, que é a influência majoritária. Esse é um ponto importante lá no experimento de Moscovici. Lembrando que ele confirma, num grupo de 10, por exemplo, o experimento ele combina com 9 e um está ali, né, sendo experimentado na condição de pessoa influenciada. Nas situações da vida, nem sempre tem essa consistência, às vezes é você e a outra pessoa, e aí dificulta um pouco mais essa mudança, quando você tem outra pessoa que concorda com você. E é isso que Moscovici vai explorar um pouco mais à frente. Então, isso ficou conhecido como os experimentos às claras, tá? Então, algumas conclusões. A pressão grupal dos experimentos demonstrou que uma norma grupal arbitrária pode influenciar, sim, o julgamento das pessoas. O processo de influência social não dispensa a atividade cognitiva, diferente do sonambulismo, como se pensava, as pessoas realmente, elas pensam, ou seja, a pessoa não é um mero resultado do processo da imitação, sugestão, como se colocava lá na psicologia das massas. Os sujeitos tentam compreender e se esforçam para explicar a situação, tá? Sim, e há quem, ao também entrar em conformidade com o grupo ou com o líder, tente achar argumentos para a sua posição, tá? O impacto da pressão grupal pode ser minimizado através do apoio social para o não conformismo, tá? Então, se você percebe alguém que vai nessa pressão e ela tem um apoio, um suporte para pensar diferente, onde o seu pensamento ele é acolhido, há uma possibilidade, então, de ela ser coerente com aquilo que pensa, tá? Isso é uma coisa mais à frente. Uma terceira linha, a gente estudou a questão da construção dessas normas sociais, no experimento às escuras, onde se compreendeu a ideia do quadro de referência, onde individualmente o indivíduo coloca como centro as suas convicções, mas quando em grupo ele procura formar esse quadro a partir do grupo ou de pessoas influentes. No experimento da conformidade, mesmo o estímulo sendo claro, a situação sendo clara, as pessoas tendem a se conformar, cerca de 75% do grupo tende a se conformar ao grupo, tá? E agora a gente vai estudar um outro nível de influência, que é o nível da obediência, onde aqui, muitas vezes, não é um grupo pressionando, mas é muitas vezes uma autoridade aí constituída,
e que essa pessoa segue essa resposta, tá? Então, o conceito de obediência, se a gente fosse pensar aqui uma regra, se Y segue o mandamento de X, então disse que Y obedeceu a X. Caso contrário, disse que Y desobedeceu. Então, basicamente, a regra do experimento era essa. Ele está fazendo porque está seguindo a ordem de X. E não importa se ele vai questionar, problematizar, mas se no final da história ele acaba seguindo, então ele seguiu um comportamento de obediência, tá? Então, assim, a obediência seria uma manifestação de influência social, tá? A simulação do experimento aqui, ela era uma situação, esse experimento de Milgram, que é a base desses estudos de obediência, ficou um clássico, depois ele entrou na Netflix como um filme, eu não sei se ainda está, mas eu acredito que talvez tenha no YouTube, e trata muito bem esse contexto da época, certo? Então eu vou colocar aqui esse vídeo. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented a new that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable, how the German people could permit the extermination of the Jews. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people, who are courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? And there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. The problem I wanted to study was a little different, a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the Greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, obedience, is still taught in classrooms around the world. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. All right, now the next thing we'll have to do is set the learner up so he can get some sort of punishment. What inspired Milgram, I would say there were a number of factors. One of them was he was very ambitious. He wanted to make a mark in social psychology. And he wanted, as he wrote to one friend, he wanted to come up with the boldest experiment they could think of. When you roll up your right sleeve, please. This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Do you have any questions now before we go to the next room? About 2 years ago, I was in the Veterans Hospital in West Haven. And while there, they detected a heart condition. Nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? No, that's all. All right, teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please, in the next room? But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you were seated in front of this impressive-looking instrument, shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give an electric shock, starting with 15 volts. And you increase the shock one step on each error. Right?
Hard hit. Just how far can you go in this thing? As far as necessary. What do you mean as far as necessary? Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function, but he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. You're starting to follow me now. It's absolutely essential that you continue. You got no other choice, do you? Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't want it, but I accept everything. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. It's here. 75 volts. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most subjects, found it a highly stressful and conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically, inappropriately. 50 volts. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. You're starting to follow me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of there. My eyes watering. Let Go me on. out. Let me out. Clearly, when we say people went to the top of the chalkboard, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which was created a tremendous amount of stress. So that was the main critique. This will be at 3:30. As his voice began to show increasing frustration, so did I. And I was really in a state of real conflict and agitation. One of Stanley Milgram's basic contributions was that you don't ask people what they would do given this hypothetical situation. You put them in the situation. Wrong. 180 volts. Please continue. 180 volts. Stand up. I'm not going to kill that. According to Milgram, one of the things that's a prerequisite for carrying out acts that are evil is to shed responsibility from your shoulders and hand it over to the person in charge. Who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens to you. Continue, please. Next was slow. He didn't hold any gun to anybody's head, just the fact that he conveyed a sense of authority. Roughly 60-65% of the people went all the way to the top of the shock board. 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue. I'm not getting no answer. Don't the hands help mean anything? Whether the lawyer likes it or not. But he might be dead in that. Milgram made the point, I think, very effectively, that the Nazis were all a bunch of psychopaths in Belsen and Dachau at the death camp from the middle class in New Haven. Who's actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said he's got to keep going. What kind of obedience would Milgram get today if he were to do the experiment today? Probably about the same. Probably about the same. Why? I think people are just inherently obedient. It just really shows like how far human beings will go to appease what they perceive to be an authority figure. Milgram has identified one of the constants, one of the universals of social behavior. Readiness to obey authority cuts across time. It's a constant. The other outstanding and distinctive thing about the obedience experiment is how much it has and keeps on permeating contemporary culture and thought. It's still with us in very, very important way. Os resultados do experimento, 87% dos sujeitos, dos 35 dos 40, ultrapassaram os 300 volts, 65% dos sujeitos dos 26 entre os 40, finalizaram o experimento indo até o máximo dos choques. Os sujeitos experienciaram a situação com extrema tensão, suavam, tremiam, riam nervosamente. Então, dentre as conclusões, o experimento se ajustava à tese do sonambulismo social, comprovando que em situações de obediência as pessoas são influenciadas a realizar tarefas das quais não concordam, tá? Em alguma medida, se aproxima de novo ao experimento do sonambulismo social, o
com a diferença de que aqui se reconhece que há um conflito interno, tá? Não é algo tão passivo, mas há uma influência. Agora, por que as pessoas mesmo assim fazem, sofrendo e se questionando e tentando, né? Como vocês viram no vídeo, a própria questão de você passar a responsabilidade para o outro, né? Então, quando vai se estudar, no estudo da personalidade autoritária, na base de determinados comportamentos, não só de pequenos grupos, que aí era uma situação experimental, mas em grandes comportamentos sociais e de massas através da mídia, quando você escolhe uma figura autoritária, você transfere a sua responsabilidade para esse indivíduo. Por isso que o que ele faz, ou o que ela faz nessa posição, de certa forma, ela implica diretamente nos outros comportamentos, porque é como se autorizasse os outros a fazerem isso, tá? Em alguma medida, não quer dizer que as pessoas concordem com tudo, mas se elas, de certa forma, consideram que não serão responsabilizadas por isso, há uma maior probabilidade delas seguirem obedecendo, tá? Então, assim, esses estudos de influência, seja na questão das normas sociais, seja na conformidade ou na obediência da autoridade, mostra claramente que as pessoas, dependendo da situação, elas tendem a seguir a norma do grupo, elas tendem a seguir uma figura de autoritária, uma figura autoritária, mas elas têm consciência das possibilidades de impacto. Contudo, ainda assim faz, tá? Aqui no estudo de influência da minoria, é o último, já estou perto de concluir, Moscovici, ao analisar esses experimentos, ele considera que, em geral, quando se estava estudando, seja lá o quadro de referência, a questão da norma social, da conformidade, geralmente era uma pessoa sozinha dentro de uma maioria, tá? E ele queria estudar para ver se uma minoria, 2 ou 3 pessoas, quando organizadas, fazer o contrário, eu combino com 2 ou 3 pessoas e a maioria do grupo é ingênua, digamos, na situação experimental. Será que essa minoria conseguiria, então, influenciar a opinião da maioria? Essa é uma questão, tá? Então, até o final da década de 1960, as pesquisas sobre influência social se concentravam exclusivamente no conformismo, a pressão grupal, tá? Os temas estudados sobre esse título eram normas sociais, polarização grupal e pressão majoritária. Em geral, estudo do quanto a maioria influenciava a minoria, tá? Então, no estudo das normas sociais, por exemplo, né, diante da incerteza, as pessoas procuravam por outros para estabelecer um quadro coletivo de referência, estudo de Sheriff, tá? As normas são ainda mais poderosas quando elas se tornam o foco da nossa atenção. As pessoas tendem a seguir uma norma mesmo quando ela é arbitrária. Quando as pessoas sentem que as normas grupais não descrevem seus comportamentos pessoais, elas se sentem menos comprometidas com o grupo. E aí é quando começam as questões de fragmentação. No segundo estudo da polarização grupal, uma vez que o grupo alcança a concordância, ela vai se tornando cada vez mais extrema, tá? Quanto mais esse grupo se torna coeso, mais polarizado e distante dos outros grupos eles ficam, tá? A polarização é o resultado final do processo de comparação. A gente vai falar de comparação mais na frente, na aula de preconceito, tá? Porque queremos ser amados, tentamos ser o exemplo dos valores e crenças grupais. Então, a necessidade de ser aceito pelo grupo faz com que a gente, de certa forma, se direcione em relação à norma grupal. Se o grupo valoriza coragem, então seremos corajosos, tá? Por isso que algumas atitudes de determinadas figuras, mesmo sendo arbitrárias, elas são mais frequentes em torno dos seus apoiadores. É quando elas se sentem mais à vontade para falar. Por quê? Porque ela se acha tanto a referência desse grupo, como se a voz dela fosse dar voz ao seu grupo, e com isso o grupo apoia e aplaude, e a pessoa continua falando, e é meio que uma simbiose ali, tá? A polarização grupal, ela é extrema. No estudo da conformidade, tendemos a ignorar a evidência concreta, é o estudo lá de Ash, e aceitamos a opinião da maioria. Nos convencemos realmente que o que vemos é o que a maioria vê. Tendemos a achar que estamos errados e o grupo é que está certo. Tendemos a achar que estamos certos e o grupo é errado, mas para evitar o conflito nos conformamos. Também tem essa possibilidade, tá? Em síntese, nos estudos de Ash e Milgram, os participantes só tinham 2 opções, independência ou conformismo, né? Ou tinha participantes que não seguiram no experimento de Milgram, tá? Então, é como se só existisse essa possibilidade dentro dos experimentos.
Contudo, a realidade nem sempre é assim, tá? Mas será que na vida real só temos essas duas possibilidades? Só temos a possibilidade de seguir aquele líder maluco, tá? Será que não temos outras possibilidades? Será que só temos um lado e outro? Será que não existem outras possibilidades, certo? Dentro dos quadros de referência que a gente precisa para opinar, a gente só tem um quadro de referência daquela figura de autoridade ou do grupo de pertença. Será que eu não tenho outras possibilidades de acesso à informação para gerar a minha opinião? Essa é uma questão que Moscovici foi investigar. Então, ele partia do pressuposto que nós também podemos mudar o grupo, tá? Será que eu preciso necessariamente me conformar? Então, da influência da maioria à influência da minoria, né? O conformismo não é suficiente para explicar a complexidade do comportamento humano. Às vezes as pessoas resistem, se opõem ao grupo para expor seus pontos de vista, a exemplos dos protestos, por exemplo. Na casa mesmo, ontem eu vi uma síntese da história de Juliette na casa, e ela, de fato, ela sofreu ali uma pressão, ela até para provar o seu ponto de vista, chegou um momento que ela achou assim, será que eu estou louca? Será que eu não estou vendo determinadas coisas? E só ontem ela disse, era verdade o que eu estava sentindo. Por mais que ela acreditasse em si, mas ela foi muito resiliente, porque não é fácil você seguir, às vezes você até nem segue o grupo, mas você ainda traz em si, será que eu estou certo? Será que eu não estou errada? Será que eu não estou enxergando como as pessoas estão vendo? Tá? Então, às vezes é você dentro de uma discussão, é você dentro da casa, ou é um grupo menor. Enfim, então, dentro de uma sociedade, e é isso que Moscovici também vai falar, a própria noção de maioria-minoria, ela tem muito mais a ver com relações de poder. A maioria que tem poder não é, do ponto de vista numérico, a maioria da população. A própria expressão povo, ela é apropriada, porque o povo, quem é esse povo que diz que concorda comigo? Quem é esse povo? Essa categoria povo, ela é muito genérica, tá? O povo não aguenta mais, mas quem é esse povo? E não aguenta mais de que forma? Tá? Então, assim, dentro do discurso, dependendo de quem está no poder, você vai percebendo o direcionamento das ações, tendo em vista aí a influência, tá? Então, os grupos mudam com o tempo, novas ideias sempre refletem um ponto de vista minoritário, embora o grupo pode eventualmente aceitá-la. A influência deve fluir da minoria para a maioria, caso contrário, o grupo nunca mudaria. Se sempre essa maioria que está ali no poder, ou que tem esse status social, sempre fosse esse tipo de influência, nós não teríamos passado por grandes revoluções, a gente não teria mudado com tantas coisas, a gente ainda viveria diversos processos de escravidão, embora ainda aconteça, né, de forma simbólica, muitas vezes institucional. Então, assim, há que se sempre enfrentar. Por isso que no âmbito político há sempre uma arena de forças e de conflito. Por quê? Porque esse conflito ele é necessário para a mudança, para os dois lados, inclusive, tá? Para os dois lados, inclusive. Então, assim, é sempre importante reconhecer que esse contraponto de pensamentos ele é necessário para a dinâmica social, certo? Então, a maioria nem sempre vence, alguns conflitos nunca são resolvidos. Então, Moscovici desenvolveu essa possibilidade tendo como pressuposto que a realidade ela nunca é tão objetiva, ela é construída socialmente, até as possibilidades de posicionamento, essas possibilidades de posicionamento, elas também são uma construção social. É diferente de eu colocar traços no experimento que está ali claro, nem sempre a coisa é tão clara, tá? Assim, a influência social não é necessariamente o resultado de informações objetivas, ela pode ser uma forma de negociação a partir da qual se conserva, modifica uma dada definição que é mais ou menos consensual na sociedade. Então, essa negociação envolveria 3 processos de gestão de conflitos. A normalização, o conflito se origina em uma norma e sua resolução advém das concessões recíprocas, tá? Então, às vezes, optar por um determinado posicionamento não é que esse posicionamento seja o ideal, mas, de repente, é o que é mais possível num determinado contexto. E a gente vê isso muitas vezes em eleições, principalmente eleições de segundo turno, que a pessoa diz assim, eu vou tender a votar pelo o que eu vejo como menos pior, vamos supor. Ou eu vou ter que escolher aqui, nem sempre a gente escolhe sempre 2 ideais, a gente escolhe dentro daquilo que é possível. É uma outra diferença dos experimentos quando a gente vai para a vida real, tá? O conformismo, o conflito gera-se na manutenção de uma norma resolvida por meio da coerção. Muitas vezes tem a norma, se gera o conflito, e essa resolução ela vem por meio da pressão. A lei é essa, ou o decreto é esse, e às vezes você tem que vir.
e se conformar. Também pode vir por meio daí para gerar esse conflito. Ou uma outra forma de gerar a possibilidade é por meio da inovação. O conflito surge a partir da contestação das normas por uma minoria e frequentemente é resolvido pela mudança da norma, tá? Então, ou a gente entra numa negociação recíproca, tá? E ambos abrem mão de alguma coisa, ou você impõe a norma e não tem discussão, ou a gente tenta dialogar e mudar essa norma. E isso também, essas três possibilidades, elas acontecem na realidade. Então, a situação do experimento de Moscovici, 6 participantes e 2 comparsas respondiam verde. Então, ele apresentava algumas cores, projeção de 24 slides, que variavam na cor de azul para verde, e na luminosidade, de 1 a 5, tá? Então, ele combinava dentro do grupo de 6, com 2 participantes que tinha que dizer a cor verde, tá? E depois vinha o questionário após o experimento. Então, na condição de controle, com os parceiros ou não, 0,25% de respostas verdes, no sentido de que 2 pessoas respondendo as mesmas coisas, né, elas tendiam a seguir conforme esse 0,25, tá? Na condição experimental, quando você colocava 4 pessoas ingênuas e 2, de certa forma, dizendo publicamente essas respostas, 8,4% dessas respostas verdes, elas eram modificadas. Então, a resposta está na compreensão do seu estilo de argumentação e como estilos diferentes são interpretados pela maioria. Então, por exemplo, se você fala vamos supor, pensa aí numa seguinte situação experimental, onde você tem 6 pessoas e 2 comparsas. Aparecem os níveis de iluminação. 2 vão dizer consistentemente que são verdes, tá? E aí as pessoas tendem a seguir. Embora não seja uma... Claro que naquele experimento, quando você tem 9 para 1, quando muda 1, mudou todo, né? Aqui a gente está falando de uma minoria mudando uma maioria. Então não quer dizer que a mudança necessariamente vai vir pelo convencimento de todo o grupo. Mas você vai perceber parte do grupo, digamos assim, concordando com essa resposta, tá? E aí o que ele vai dizer? É que muitas vezes essa influência, ela tem relação com o modo como eu argumento. Então, argumentos que são consistentes, mas que eles apresentam uma certa lógica, há uma grande probabilidade de você fazer com que as pessoas concordem com você. Vocês vão entender isso um pouco mais à frente, tá? Então, minorias têm mais influência quando elas são consistentes e mantêm o seu ponto de vista. Agora, a manutenção desse ponto de vista não pode ser o que a gente chama de uma manutenção arbitrária, é o que eu penso e pronto. Tem muito mais a ver também com a forma como você mantém a consistência do seu ponto de vista, mas tentando fazer um diálogo para tentar olhar o ponto de vista do outro, contudo, mantendo essa consistência, tá? A consistência dispara uma atribuição de confiança, né? O resultado 1, talvez eles saibam algo que eu não sei, né? Então o grupo começa a pensar, ganho legitimidade e potencial para essa influência. Resultado 2, não precisamos ganhar amigos para influenciar pessoas, né? Aqui é aquela coisa, você vai mostrar muito mais o seu ponto de vista, não porque as pessoas têm que gostar de você, mas porque os teus argumentos, eles têm pertinência. Então, às vezes, as pessoas concordam com você, ou com determinada liderança, ou tendem a mudar sua posição frente a essa liderança, não porque precise gostar dela, mas porque concordam com seus argumentos. Então, nesse momento aqui, é importante a gente trazer um olhar para o modo como essa negociação é feita, tá? Então, essa mudança, ela é diferente, consistência, que foi o que eu falei anteriormente, ela é diferente de um argumento que a gente chama dogmático. É aquela coisa intransigente, imposta, sem ouvir o outro, sem considerar o ponto de vista do outro. Em geral, esse tipo de posição, ele gera aversão e as pessoas não querem nem ver. Você até pode ter razão nos seus argumentos, mas o modo como você coloca, ele não vai trazer resultado, tá? Então, por isso que ele diz, exceção quando a consistência é vista como dogmática. Então, repetição sem sentido, as pessoas devem arguir sua posição de uma maneira flexível. E essa flexibilidade é a habilidade para alterar entre mais de um contra-argumento, enquanto mantém a consistência do seu ponto de vista, e não ficar só naquela coisa repetitiva, tá? Então, a pergunta é, como podemos diferenciar entre consistência e dogmatismo? É possível? Então, influência minoritária é igual à influência majoritária? Não, por 2 razões, tá? A influência majoritária, em geral, aquela lá de Ash, de 9 pessoas influenciando
digamos, influenciando uma, ela é uma influência que se dá pela via do conformismo, tá? Concorda publicamente, mas não privadamente. Enquanto que a influência da minoria, que é essa de Moscovici, resulta na conversão. É uma mudança que acontece, é uma adesão, uma conformidade que acontece, mas em razão de mudança do ponto de vista. E essa mudança, ela tende a ser muito mais consistente. As mudanças que vêm pela via arbitrária, elas tendem a oscilar. Basta encontrar uma outra figura autoritária, ou que para ela seja significativa, que a pessoa vai tender a seguir essa figura, tá? Então, a influência minoritária leva as pessoas a pensar de forma divergente, que é o que a gente chama de mente aberta. Ela tende a se abrir a outras possibilidades, enquanto a influência majoritária, baseada na pressão, ela leva à convergência, o que Vala vai chamar de mente fechada.